Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, nesse capítulo chamado Intercessão, vamos acompanhar um caso muito bonito em que o Alexandre auxilia com muito carinho e com muito aprendizado para o André, consequentemente para nós, ajuda uma encarnada que está com o coração dolorido, que está em sofrimento, a gente vai acompanhar as minúcias dessa intercessão, muito aprendizado, um capítulo grande, então eu vou gravar em um vídeo só, vai ficar um pouco grande, mas eu vou resumir no máximo possível, destacando as partes principais. Então, ressalto, como sempre, a importância de cada um ler o capítulo antes de assistir os comentários, porque aqui não é a leitura na íntegra dos livros, ou então procura algum outro vídeo que faça a leitura passo a passo, a explicação passo a passo. O nosso objetivo aqui é fazer um comentário um pouco mais genérico, tentando me ater a alguns pontos para um aprendizado mais efetivo, que a gente possa refletir sobre isso e transformar a cada dia as nossas atitudes aqui na carne, tá? Então, tudo começa quando um dia o Alexandre é procurado por uma amiga antiga, né, uma conhecida dele, que ele tinha carinho por ela, chamada Etelvina, uma mulher um pouco mais adiantada espiritualmente, até pelo que o André descreve quando ela se aproxima para conversar com Alexandre, e ela vai para pedir intercessão por uma prima chamada Esther. Essa prima que foi junto, estava bem ao contrário da Etelvina, com um aspecto bem angustiado, choroso, envolvida assim em uma luz mais escura. E aí a Etelvina, primeiro de tudo, e o que eu destaco como importante, a forma como ela vai pedir ajuda para o Alexandre. Ela falou: Alexandre, a gente vem aqui pedir ajuda, apesar de você ser tão ocupado aí, né, ter tanta urgência nos serviços que você faz, e se por acaso tiver algum absurdo nisso que a gente está pedindo, nos desculpe aí com seu coração clarividente, bondoso. E o Alexandre fala para ela: ô Etelvina, em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Em todos os lugares, devemos estar prontos à cooperação legítima, seja entre os encarnados, seja entre os desencarnados. Então, ele se coloca à disposição para ouvir e ajudar no que for necessário. E aí, a prima, a Etelvina, conta a história da Esther, que ela se casou havia 12 anos com o segundo noivo, porque o primeiro noivo se suicidou, e aí, pouco tempo depois, apareceu esse que seria o esposo dela, chamado Raul, e que agora tinha morrido, ao que parecia ser um assassínio. A esposa queria crer que era um assassínio, apesar de alguns falarem que era suicídio, e aí ela queria, com o coração extremamente apertado e angustiado, entender o que teria acontecido. Eles, em resumo, a vida que eles levavam, eles tinham tido 3 filhos, e apesar do Raul sempre demonstrar um aspecto melancólico, ele era um esposo dedicado e fiel. Ela tentava, com todo o seu carinho, acalmar essas chagas que parecia que ele trazia na encarnação, mas ele não se abria por completo. Mas a vida que eles tinham, a vida que eles levavam, era bem calma, era bem venturosa, de mútua compreensão, eles se davam muito bem. Mas aí, em determinado momento, assim, repentinamente, sem que ela percebesse nenhuma alteração no dia a dia deles, ele foi assassinado ou, por alguns, julgado como suicida. Mas ela não queria acreditar no suicídio, porque, afinal, eles tinham uma vida muito tranquila. O que, que poderia fazer com que ele levasse ao fim da própria vida, sendo que, apesar deles não serem muito ricos, eles conseguiam controlar o que eles ganhavam, com o que eles gastavam. Então, ela não via motivos para que isso acontecesse. Aí a questão é que ela queria muito seguir com a vida, ela queria muito continuar, ter ânimo para continuar, porque agora a viuvez era inesperada, então ela estava passando aperto financeiro, e ela ainda cuidava de 2 tios idosos. Ela sabia que ela precisava seguir em frente, mas ela não estava conseguindo, tamanha a dor da dúvida que é, ficava ao redor dela, ficava angustiando o coração. Ela queria saber se o esposo estava bem. Ela não queria nenhum tipo de vingança, ela só queria acalmar o coração em desalento. Então, será que seria possível o Alexandre obter alguma notícia sobre ele, para que ela acalmasse o coração, renovasse as energias
e com esse conforto trazido, seguir a vida em frente. O Alexandre pediu que elas voltassem com calma, acalmassem o coração, acalmassem a mente, que ele veria o que seria possível fazer a respeito disso. Aí, depois que elas foram embora, o Alexandre ainda comenta que os encarnados às vezes acham que eles são meros adivinhos, e só pelo fato deles estarem fora da carne, que eles já sabem tudo o que se passa, e não é bem assim. Mas ele também comenta que eles, Alexandre e André, dando exemplo, enquanto encarnados, pensariam da mesma forma, agiriam da mesma forma. Então, no dia imediato em que o André podia acompanhar, eles foram até a residência de Esther. E aí, o André, ao longo do capítulo, o André vai fazer várias intercessões assim de por que não aquilo, por que isso? E aí eu vou comentando diretamente as ponderações do Alexandre a respeito das intercessões que o André faz, que, claro, a gente tem muito a aprender, porque nós, no lugar do André, certamente nos assustaríamos com alguma coisa, perguntaríamos o porquê daquele determinado procedimento. Então, o principal que o André começa perguntando é: mas por que ir até a casa dela para procurar saber o que aconteceu, ao invés de invocar mentalmente o desencarnado? Não seria mais fácil? Aí o Alexandre explica que sim, seria o método mais fácil. Algumas vezes usa-se dessa forma de agir, só que, olha que bonito que o Alexandre fala. O serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, eles vão ser credores de mais justos conhecimentos a respeito da situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Então, se eles se dedicam a buscar com mais completude o que está acontecendo naqueles casos, eles conseguem obter maiores informações, ajudar de uma melhor forma. Eles basicamente estão o Alexandre está dizendo que ao invés de buscar o caminho mais fácil, é melhor buscar o caminho mais completo. Finalizando, ele diz assim: quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, ele está aqui buscando atender essa rogativa com muita boa vontade, buscando diretamente as informações na casa dessa interessada, tentando sondar qual era a situação, qual era o ambiente, tentando sondar o que estava acontecendo. Bom, a casa da viúva era localizada em uma rua modesta, razoavelmente confortável, porém o André notou que parecia habitada por entidades de condição inferior. Eles já chegaram à mesa de refeição, onde estava a viúva, os 3 filhos dela e um casal de velhos que era os tios idosos que ela tomava conta. Além desses encarnados, o André descreve 6 entidades envolvidas em círculos escuros, tomando os alimentos por absorção. Então, esses desencarnados estavam também à mesa, sugando, como cheirando o odor, né, o odor característico dos alimentos que estava sendo exalado, e eles estavam sugando também para se alimentar. Claro que o André estranhou aquela situação e o Alexandre explica para ele que os quadros de viciação mental, a ignorância e o sofrimento existe bastante em lares sem equilíbrio religioso. Ele diz: onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. E aí ele explica que aqueles que estão ali, na verdade, poderiam até ser alguns desconhecidos, mas se fossem desconhecidos, não teria estranheza, eles estariam ali simplesmente pela afinidade de vibrações, mas que naquele caso eles eram desencarnados, ligados à própria família, que por muito apego continuavam ali convivendo com os encarnados e também se alimentando junto com eles. Até falando, esses que são tão ligados assim, alimentam-se com a parentela, dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. E aí, fazendo uma comparação, ele fala assim: olha, como é que você pode estranhar eles exalando
essa energia dos alimentos. É como se a gente, quando a comida está ficando pronta, a gente também exala gostosamente, né? Aquele eflúvio que sai ali do alimento, eles também podem proceder da mesma forma e a gente não tem nada que julgar essa situação. Se a gente não quer esse tipo de companhia, que a gente está julgando não ser uma companhia elevada, a gente precisa se preparar, a gente precisa proteger o nosso ambiente doméstico para que quem esteja ao nosso lado sejam aqueles espíritos evoluídos que não estejam interessados em vampirizar o alimento, nem em nos vampirizar as emoções, mas isso só depende da nossa conduta, do quanto a gente se dedica a manter o nosso ambiente doméstico em boas energias, em boas vibrações. Bom, e aí ele até destaca que não se trata ali de gente anônima, se trata dos próprios familiares com pesadas vibrações de apego doentio. E aí o Alexandre pede para que o André verifique o que ele está falando, porque ele explica vários tópicos aqui, observando a situação da mesa, observando o tipo de conversa que eles estavam tendo, e até destacando que ali havia basicamente um vampirismo recíproco. E aí ele vê a tia reclamando: ai, nunca pensei que eu viria sofrer tanto nesse mundo. A gente trabalhou tanto para agora sobrecarregar essa pobre viúva, que é a Esther, que era a sobrinha dela. E o tio também lamentando, e aí o André percebe que as entidades que estavam vestidas de sombra, né, de túnicas de sombra, ouvindo esses lamúrios dos encarnados, também se comoviam e se abraçavam assim com emoção, meio que consolando esses tios. Então eles estavam ali trocando vibrações. Eles se sintonizavam na mesma frequência e eram como que amigos separados simplesmente pela carne. Por outro lado, a viúva tinha uma outra condição, e apesar dela estar muito triste, ela falou resignada: realmente as nossas provações têm sido cruéis, mas a gente precisa confiar na bondade de Deus. E porque o Alexandre fixou nela, ela como que recebeu uma energia a mais e se lembrou do sonho que tinha tido à noite e contou para a família. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a Primitelvina me levou até um mensageiro celestial que me abençoou o coração, que aliviou as pesadas dores que ela vinha sentindo nos últimos dias. E aí a filhinha pequenininha até pediu que ela contasse, e ela não se lembrava de muito, mas ela falou carinhosamente do que ela se lembrava, principalmente destacando que ela recebeu palavras de encorajamento, de amor, ela se sentiu acolhida por essa entidade. E bem confortada, bem confiante, ela falou: Deus nos auxiliará. Logo que eu me refaça completamente, eu vou conseguir ganhar o pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. E essa esperança realmente contaminou os filhos, se não os tios que continuavam meio indiferentes do que ela tinha falado. Os filhos receberam o impacto dessa renovação de energias dela. Bom, o André teve o intuito de baixar a sua luz e se tornar visível àqueles companheiros que estavam ali sombrios acompanhando o almoço para tentar falar com eles, e o Alexandre falou: nem vem. Seria perda de tempo. Se você deseja ajudar eles, você vem aqui em outro dia com tempo para isso, porque não é de um dia para o outro que essas cristalizações mentais vão mudar. Não é de uma hora para outra que você vai conversar com eles e eles vão simplesmente despertar e ouvir o que você tem a dizer. Não é assim que funciona. Aí, ele, querendo obter informações de Raul, que era o objetivo naquele momento, foi procurar alguns dos irmãos visitadores. Imaginemos, igual tem nos interiores, né, que as pessoas lá dos postos de saúde ficam visitando as casas, vendo como é que está, vendo como é que está o andamento dos atendimentos, se precisa de alguma coisa. Existem irmãos visitadores do mundo espiritual que acompanham os lares em cada bairro. Imaginemos que em cada bairro tem os mentores, que visitam as casas e sabem razoavelmente do que se passa ali. E aí o Alexandre foi para os aposentos e encontrou um irmão visitador em trabalho ativo e buscou saber se ele sabia sobre o caso daquela família. Aí ele falou que conheceu o Raul de perto, que o auxiliou muitas vezes, prestou continuada assistência espiritual, mas nem ele nem outros amigos conseguiram evitar o suicídio friamente deliberado. E o Alexandre pediu a confirmação. Realmente houve suicídio? Sim, ele soube dissimular com muito cuidado, ele planejou por muito tempo
no último dia comprou a arma, tomou todo o cuidado por causa das impressões digitais, mas ele mesmo atingiu o coração com o revólver, jogou o revólver a uma determinada distância, porque ele não queria que ninguém pensasse que ele tinha se suicidado. Então ele tentou dissimular, fazendo parecer que tinha tido um assassinato. E aí o Alexandre perguntou se ele chegou a acompanhar nos momentos finais da tragédia e falou que sim, ele e alguns amigos tentaram socorrê-lo, mas como ele tinha tido uma morte voluntária, friamente calculada, não teve jeito de tirar ele daquela poça de sangue, ainda tentou tentar ele e os outros que estavam próximos tentaram acompanhar por mais alguns instantes, mas um bando se aproximou, espíritos bem inferiores, espíritos vampirizadores, tiraram ele dali e carregaram ele sem que eles pudessem fazer nada. Bom, o Alexandre deu-se por satisfeito, se retirou e o André, incomodadíssimo, falou: "Mas você não vai perguntar qual que foi o caso do suicídio? Por que que ele tomou essa decisão?" Aí o Alexandre falou: "Não, agora a gente vai indagar do próprio interessado." O André ainda ficou extremamente incomodado com esse tal bando que o visitador se referiu, né, que seria isso? E o Alexandre explica: uma multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Como o Raul deliberou um suicídio, ele abriu as portas, ele se afinizou a ponto de não permitir que a ajuda viesse com o tipo de morte que ele teve, e ele foi levado por entidades, mas entidades que torturam, que fazem de escravo, que abusam da vibração que os recém-desencarnados ainda têm, e foi levado sem que houvesse motivo, sem que houvesse misericórdia suficiente, na verdade, vibração suficiente para que ele pudesse ser ajudado. Ele poderia ser ajudado, o visitador poderia ter intercedido por ele, se ele houvesse sido vítima de assassínio, ele diz, na condição real de vítima, quando realmente ele é vítima, o homem segrega determinadas correntes de forças magnéticas que conseguem colocar ele em contato com os missionários do auxílio. Mas com o suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, que foi o caso do Raul, o desequilíbrio da alma é tão grande que tem absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então o Alexandre pede que o André ajude ele mentalizando para que o Alexandre pudesse ficar alguns instantes em concentração e pudesse encontrar onde é que o Raul estaria naquele momento. Então, o Alexandre se colocou em oração e, poucos instantes depois, ele falou: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece mantado a um grupo perigoso de vampiros, mas ele não está longe daqui. O Alexandre e o André se colocaram a caminho do lugar e chegam então a um grande matadouro. Agora o André vai descrever algumas cenas que ele vivenciou. Ele fala: pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. O André ficou extremamente assombrado, extremamente impactado, e o Alexandre esclarece: estes infelizes irmãos que não nos podem ver, eles não viam o André e o Alexandre porque estavam em uma sintonia diferente, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. E porque o André sentiu uma repugnância que ele nunca tinha sentido antes, o Alexandre intervém falando: por que você está com tamanha sensação de pavor? Pede para ele abrir a cabeça e sair dessa situação de julgamento. E fala: você não se lembra que quando nós estávamos na crosta, a gente também ia nos açougues diversos? Lembro-me, diz o Alexandre, de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. E agora como é que você vem julgar? O mesmo direito têm os desencarnados, tão inferiores quanto nós já fomos, de também sugar esse sangue fumegante que lhe oferecem,
vigorosos elementos vitais. Então, para os desencarnados, naquelas condições inferiores, aquele sangue dos animais era também um alimento que eles sugavam. E apesar de ser lastimável, o Alexandre destaca, não compete a nós fazer as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Depois dessa bonita lição do Alexandre para o André e para nós, que a gente possa refletir não só sobre a necessidade de nós que estamos no caminho da evolução espiritual, nos esforçarmos por mudar as nossas práticas alimentares, como nós já comentamos em capítulos anteriores, que nós também reflitamos sobre o julgamento que não podemos fazer até mesmo a nós e a outros que ainda são fissurados, né, por exemplo, por esse tipo de alimentação animal, porque quem somos nós para julgar os outros? Não é também, referindo-se àqueles que já conseguem não se alimentar de carne animal, não é porque já obtiveram esse esforço, obtiveram esse lucro espiritual, vamos dizer assim, também não se pode julgar aqueles que ainda consomem. Vou repetir a frase do Alexandre. Cada um, cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio e cada um vai colher o que planta aqui na Terra e nós temos que pensar nisso, que não se refere só à alimentação, se refere a cada atitude que nós temos, a cada pensamento que nós temos. Então, podemos simplesmente subir um degrau por vez. O mais importante, gente, é a nossa transformação dia a dia, é a tomada de consciência que nos faz trabalhar na nossa reforma interior. Bom, depois o Alexandre indicou para o André quem seria o suicida que eles estavam procurando, estava ali vagueando em torno dos vampiros, olhar quase sem expressão, vestimenta ainda ensanguentada, e aí eles se aproximam, o André questiona por que os vampiros precisam dele, e o Alexandre explica que os vampiros gostam muito, né, daqueles recém-desencarnados, para abusar deles, porque eles ainda têm muito do fluido vital, então eles estão se alimentando também, esses vampiros se alimentam também desses recém-desencarnados, e aí o Alexandre destaca para o André que eles precisavam auxiliar o Raul, porque eles estavam em condições assim deploráveis, pegam ele pela mão, conduzem ele a um lugar mais distante, a um campo onde havia uma árvore muito frondosa para que ele pudesse descansar na relva, para que o Alexandre pudesse sondar qual era a real situação daquele espírito suicida. E antes disso, porém, tem um destaque importante aqui que eu marquei para falar, que o Alexandre, até antes, né, de tomar, eu pulei um pedacinho aqui, até antes de tomar o desencarnado para tirar ele daquele matadouro, ele coloca um fluxo magnético sobre ele, o Raul brilha uma intensa luz, e isso faz com que aqueles vampiros que estavam ali naquele local fujam, tanto por medo, mas não só por medo, alguns deles bem irônicos ainda, falando assim: deixemos esse homem entregue à própria sorte, os espíritos poderosos estão interessados nele, larguem-no. E essas palavras eram ditas com certa ironia, e o Alexandre até destaca para o André, para não se preocupar com isso, se preocupar em atender ali o Raul que precisava do auxílio. Mas com esse influxo de luz, os vampiros saíram e eles puderam então encaminhar o Raul para fora daquele ambiente. E já num ambiente mais refazedor, ele sondou o Raul, como é que ele se encontrava naquele momento, e fala: o pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. E como ele estava totalmente sem condições de falar naquele momento, ele não sabia de nada, ele não lembrava de esposa, não lembrava de morte, não lembrava de nada, e sabendo-se que precisavam despertá-lo, o Alexandre diz que eles precisam buscar recursos necessários. Não dá para despertar ele ali na hora, porque ele não ia despertar só para a consciência própria, ia despertar também para a dor. Ele ia reviver na memória tudo o que tinha acontecido, a dor, a saudade da família, a consciência de ter se matado
e, na verdade, a morte não existir, tomar contato com a própria consciência. Então, aquele quadro precisaria ser acompanhado, porque demorariam muitas horas até que ele tivesse alguma condição de se comunicar sobre o caso dele. Então, eles foram buscar auxílio, vieram 2 amigos, que levaram ele para uma casa espiritual de socorro urgente, ainda na crosta. O André destaca que a casa realmente era de socorro urgente, porque era bem, assim, bem improvisado, bem rudimentar o material de assistência que eles tinham, mas que era suficiente para aquele tipo de caso. Então, levaram o Raul para um leito muito branco, o instrutor começou a lhe aplicar passes, e aí não se passou muito tempo, e o Raul voltou à tona com a consciência, com toda a dor, gritou estentoricamente: eu morro, acudam-me por caridade, meu coração está partido, e começa a chamar pela mulher, pelos filhos, e o Alexandre se acercou dele, também destaco como um momento importante, em que o Alexandre fala assim: Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação, porque você mesmo que criou essa situação. Não chame o nome da sua mulher, não chame os seus filhos. A sua casa material se fechou, agora você precisa buscar outros caminhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão e prezado pela oportunidade que o Senhor lhe confiou, seria mais fácil, num momento desse, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados. Mas agora já é tarde demais, agora você vai ter que esperar uma outra oportunidade de trabalho e de purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul já acabou. E ele realmente, eu estou morto, como é que pode? Eu não estou sentindo o meu coração dolorido, eu não estou com a veste ensanguentada, será isso morrer? Que absurdo! E o Alexandre, de novo, muito bondoso, falou: mas não foi você que empunhou a alma contra o próprio peito? Podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. E aí ele é, parou envergonhado e só murmurou: ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz. E aí ele realmente não estava em condições de nenhum diálogo. E o Alexandre convidou o André a voltar depois, porque demoraria mais de 70 horas para que ele pudesse ter condições de conversar. E aí, 4 dias depois, eles voltam a encontrar o Raul ainda com muitas dores, porém mais claro, mais calmo, para que pudesse manter uma conversação. E aí o Raul conta, por ele mesmo, que situação é essa que culminou no suicídio. Ele diz: além de suicida, sou igualmente criminoso. Aí ele conta que ele foi do interior para a cidade grande a convite de Noé, um camarada de infância. Companheiro devotado e sincero, esse Noé uma vez apresentou a ele a querida noiva. Só que desde o dia que o Raul viu essa noiva, colocou na cabeça que aquela era a mulher da vida dele. Nunca mais ele pôde esquecer, virou uma ideia fixa, ele não conseguiria ser feliz se não fosse com ela. E aí ele pensou: o Noé está no caminho, eu preciso tirar o Noé do caminho. Se tornou um empecilho e decidiu que precisava matar o amigo, o suposto amigo, para ficar com a mulher dele, a Esther. Por meio de veneno, que foi usando aos poucos, e depois chegando à culminância da desencarnação, a Esther ficou desesperada, ele se aproximou, e essa aproximação se tornou um casamento. Só que, como é que se pode viver depois, tendo algum nível, né, tendo algum nível de consciência, como é que se pode viver com remorso desse? E aí depois ele explica que toda a atitude dentro da casa, todos os momentos com a família, todos os momentos íntimos, o Noé aparecia a visão dele. E aqui não está falando que aparecia em espírito, está falando que era uma visão de próprio remorso que ele tinha, um sofrimento que em tudo aquele que ele assassinou aparecia e não deixava ele ter paz. Como é que ele poderia conviver de uma forma assim? Chegou a pensar em se entregar para a polícia, só que ele pensou: como é que ficaria
a esposa e os filhos? Como é que ficaria a imagem, a continuidade da vida? Aí ele não achava justo manchar a família desse jeito com o erro que ele cometeu. E chegou um ponto que ele não aguentava mais, ele não conseguia mais viver, ele já se imaginava indo para um hospício ou acabando sem querer confessando o que ele fez. Então a ideia do suicídio tomou vulto e não demorou muito tempo para que ele planejasse tudo da forma como eu já contei no início do capítulo que aconteceu. E o Alexandre encoraja ele, é importante, né? Depois da vez passada, assim que eles encontraram e levaram ele para a casa do socorro, ele deu um puxão de orelha, né? Que não era a hora de ficar chamando a esposa, que ele deveria arcar com as consequências do que ele fez, mas nesse momento ele fala: nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Pense na renovação da sua oportunidade, medite na grandeza de Deus, transforme o remorso em propósito de regeneração. E aí o Alexandre também contou para ele que todo aquele socorro começou por causa de orações da esposa carinhosa e que estava desolada e que queria notícias. E aí ele falou: eu não sou digno, minha miséria acentuar-lhe-ia as dores. Mas o Alexandre falou que tinha uma proposta, né? Ia ajeitar uma forma de resolver isso. E o André ainda questiona: nossa, e aí, conta a verdade para ela? E o Alexandre: não faz sentido contar a verdade. Como é que você vai dilacerar um coração com a verdade, sendo que isso não vai levar em lugar nenhum? Ela não tá, ela está preparada para consolo, mas ela não está preparada para a verdade, porque apesar dela ser bondosa, ela ainda é muito conectada à carne, ela não está preparada para saber os detalhes, ela não tem o coração preparado para saber a verdade, saber que o marido que ela tanto amou, na verdade, foi o que assassinou o primeiro noivo dela. Aí a gente reflitamos: nós estaríamos preparados para uma verdade dessa? Ou seria muito mais justo até para conosco que o Alexandre se portasse da forma como ele vai se portar agora? Porque o que ele vai fazer não é dizer a verdade diretamente. Ainda assim, ele vai resolver o problema consolando o coração da Esther. Aí o Alexandre ainda destaca: somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. E destaca: ela está preparada para a consolação e não para a verdade. A vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião. A oração de Esther não faria sentido que essa oração fosse uma portadora de desalento. A pessoa faz uma prece e, na verdade, fica pior do que ela já está agora? Não podia. Então, o Alexandre preparou tudo, ele foi até nosso lar, foi procurar as autoridades do Ministério do Auxílio, pediu colaboração, e uma irmã, Romualda, que era de uma das turmas de socorro, ficou incumbida de cuidar da Esther, de preparar ela, para levar ela até o encontro do Raul, e depois de acompanhar ela durante 2 semanas, inclusive acompanhando ela, tentando ajudar na parte material. E o capítulo vai finalizar lindamente com esse auxílio direto à situação de encarnada da Esther. Mas antes disso, na noite combinada, a Romualda leva a Esther até o lugar, até o posto de socorro onde o Raul estava. Entrando no quarto, o Alexandre pega ela nas mãos, conduz ela com o braço até o Raul. Uma emoção gigantesca domina ela, ela se ajoelha e chama pelo marido e demonstra todo o seu amor, uma comoção enorme. E com todo o apoio do Alexandre, em determinado momento o André destaca que percebe com a visão aguçada alguns fios fininhos ligando a mente do Alexandre até a mente do Raul, dando todo o suporte para que ele não demonstrasse desespero. O Raul foi orientado a agir assim, e aí o Raul fala para ela: não chores mais, Esther, tem confiança em Deus, vela pelos nossos filhinhos e ajuda-me com a tua fé. Eu vou indo muito bem, a morte não é o fim, aceite a vontade do Pai, a nossa separação é temporária, falando palavras de encorajamento. Destaco aqui que ele só conseguia falar essas palavras de encorajamento com todo o apoio energético que o Alexandre estava dando para o André, para o Raul, para o que estava lá prostrado no leito, né? Inclusive a ferida dele foi coberta, houve todo um preparativo para que a Esther visse só o que ela precisava ver naquele momento. E
depois de um pequeno diálogo, a Esther, um pouco mais confortada, chega a perguntar para ele: "Ô Arthur, ô Raul, antes que eu me vá, me diz francamente, o que que aconteceu? Quem te roubou a vida?". Então, como ela ainda teve essa curiosidade, o Raul, na hora, deu um olhar de angústia, fraquejou, mas o Alexandre impôs mais energia para ele. Ele se recuperou para dizer: Esther, os processos da justiça divina não estão ao nosso dispor. Guarda contigo a certeza de que estamos sendo instruídos todos os dias e em todos os acontecimentos. Aprende a procurar, antes de tudo, a vontade de Deus. Então, não falou nada, não deu uma resposta e falou para ela que não era hora de procurar esses esclarecimentos. E isso foi suficiente para acalentar o coração dela. O Alexandre destacou, então, depois para o André. Tá vendo? O trabalho de socorro pede muito esforço e devotamento fraterno. Felizmente, a viúva está regressando cheia de ânimo para casa e o amigo, sentindo toda a extensão de cuidados que ele está tendo, que o Raul está tendo, ele vai se apressar em criar novas expressões de estímulo e energia no próprio coração. Ele também explica que vão ser muitos anos até a ferida dele se curar, mas enquanto isso ele pode procurar se reerguer, ele pode trabalhar a consciência, buscando a aproximação de uma nova oportunidade regeneradora para ele. Então, não é o fim, mesmo em casos de suicídio, tem todo um processo de recuperação. E aí, como o André pediu permissão para seguir de perto os trabalhos que a Romualda ainda ia fazer por ela, nessas 2 semanas, o André acompanha, então, vê que no dia seguinte, lá de novo no ambiente da mesa, o ambiente da casa tinha se tornado diferente, ainda tinham algumas entidades viciadas, mas estava diferente, a mesa estava mais leve e a Esther conta então para a família do sonho que ela teve, super emocionada, contou, as crianças se contaminaram positivamente com isso, os tios meio incrédulos ainda falaram: "Ah, mas ele não falou nada sobre o caso?". E ela fala: "Fiquemos, dentro do contexto de gratidão a Deus. A gente já tem que ser grato pelo que a gente tem, não tem que ficar procurando saber detalhes que às vezes não competem que a gente saiba". E aí, o fato das crianças terem se consolado já foi uma coisa muito bonita da gente acompanhar aqui, e ela diz: "Basta-me a felicidade de tê-lo visto e ouvido num mundo que não posso compreender agora". Então isso ficou na mente dela, com o auxílio, claro, da Romualda, que conseguiu manter isso vívido na mente, todo um trabalho intercessório que esse capítulo está mostrando para a gente. E o André felicita a Romualda pelo lindo trabalho que ela fez também, e ela conta dos próximos passos que ela estava arranjando um jeito de a Esther conseguir um serviço nobre. E aí o André pede para acompanhar, e na semana seguinte, quando ele volta, a Romualda conta que já acertou tudo, pede para que ele espere ali com a Esther, e umas 3 horas depois volta a Romualda, com uma senhora que bate a porta lá, toca a campainha, e aí o André descreve: uma dama distinta vinha ao encontro de Esther, oferecendo-lhe trabalho honesto em sua oficina de costura. Então vejam o nível de intercessão da espiritualidade amiga, que lindo! Além de todo o apoio ao coração, além de toda a intercessão, que acabou ajudando o próprio desencarnado suicida, vejam a importância das nossas preces em todos os sentidos. Foi a oração da esposa que fez com que houvesse intercessão para auxiliar o Raul nas condições que ele estava, apesar de que agora ele precisa caminhar com as próprias pernas para se reerguer, mas vejam a importância da oração, a importância da intercessão. Ou a Romualda ainda tinha comentado assim: quando os companheiros terrestres se fazem merecedores, podemos colaborar em benefício deles com todos os recursos a nosso alcance, desde que a nossa cooperação não lhes tolha a liberdade de consciência. Então, se nós fizermos a nossa parte, se nós mantivermos o coração aberto com boa vontade, somos sempre auxiliados pela espiritualidade amiga, não tenhamos dúvida disso. Então esse capítulo é muito bonito, muito esclarecedor e também enche o nosso coração de esperança mais uma vez. E aí a Romualda diz então para o André:
Agora, irmão, podemos voltar tranquilamente. O serviço que nos foi confiado está concluído, graças ao Senhor. E assim se encerra esse bonito capítulo que eu profundamente convido a todos a ler na íntegra, porque esses comentários aqui são muito, muito rápidos. O capítulo nos traz riqueza de detalhes que engrandecem a nossa alma e nos encorajam a transformar-nos no dia a dia, a sermos um pouquinho melhores a cada dia. Até a próxima semana, até o próximo capítulo. Um abraço.